Amém, gente? As crianças podem ir, vão na paz do Senhor. Oi, gente. Ei. Vou falar nesse aqui mesmo. Obrigado. Gente, nossa, esse aqui tá bom, né, gente? Tá bom demais a conta. Pode piorar um pouquinho ele, se puder, viu? Estamos na nossa série Chamados à Ordem. E hoje nós vamos conversar algo sobre Jesus, o que Jesus nos fala, que tem a ver muito com mentalidade. Nós precisamos colocar a nossa mentalidade em ordem. As coisas que a gente pensa, que a gente sente, tem que estar em ordem. Eu tenho preparado essa palavra aqui durante a semana, e ontem Deus me deu a graça de assistir um filme que é bem dentro disso aqui, dessa palavra que nós vamos ter hoje. Em inglês, o filme seria Um Homem Chamado Otto. Alô? Otto, né? O-T-T-O, como ele mesmo fala. Em português, é um vizinho rabugento, vizinho mal-humorado, com Tom Hanks. Eu vou tentar falar alguma coisinha aqui sem dar spoiler. Vale a pena você ver. É um drama, mas vale muito ver. Porque ele é um homem ranzinza. Os vizinhos não aguentam ele. E aos poucos você vai conhecendo a história dele. E você vai entendendo como ele chegou a esse ponto, né? Ele está viúvo há 6 meses, e depois desses 6 meses, é bem o dia, o filme começa com a aposentadoria dele. Tudo que ele tinha, que ele fazia, foi tirado desse homem. Só que ele era muito certinho, né? Tanto que na juventude ele queria ir para o exército, mas ele tinha um problema no coração, que é um coração grande, e isso o impede de ir para o exército. E aí a gente vai ver que chegam vizinhos novos, e isso vai transformando a vida dele. Por 3 vezes no filme ele tenta tirar a própria vida, ele tenta se matar, e por 3 vezes o fato dele ter que ajudar os outros impede ele de tirar a própria vida. E o que nós vamos conversar hoje aqui tem muito a ver com isso, porque às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida, e Jesus quer nos ensinar que quando nós vivemos para Deus e para o próximo, isso de uma certa forma salva a nossa vida, nos ajuda a lidar com muitos problemas que nós carregamos no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, muitas coisas que a gente não sabe nem assim como lidar, e a gente não consegue lidar mesmo, mas quando começa a ajudar o outro, a servir a Cristo, a servir o próximo, parece que a gente encontra uma força que não sabe de onde. Nós sabemos, né? Essa força vem de Deus, que nos sustenta, nos guarda e nos fortalece para enfrentar essa vida. E de fato Jesus nos transforma, Ele nos muda, né? E hoje eu queria conversar com você sobre isso, né? Colocar nossas ideias em ordem. Isso é muito importante. O texto base está em Atos capítulo 1. Nós vamos ler do 4 até o verso 8. Preste atenção em toda essa mensagem. Cuidado, você vai ser tentado
a fugir mentalmente. Prende a tua mente aqui, ó, nesse fato ocorrido entre Jesus e os apóstolos. Jesus ressuscitou, Jesus ficou um tempo ali com os apóstolos, né? E olha só o que acontece no verso 4. E começa assim, ó: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Glória a Deus, né, gente? Que palavra linda, maravilhosa, como é toda a palavra de Deus. Lá no verso 4, olha como começa, gente. É muito interessante. Começa com eles comendo. E eu sou muito curioso, né? Eu fui lá no original, no grego, não tem a palavra comer. Não tem essa palavra. E eu fiquei perguntando, como é que o tradutor, aquele que traduziu para o português, chegou à conclusão que eles estavam comendo? Em outras línguas também, no inglês. Como que chegaram à conclusão que estavam comendo? Por que colocaram que estavam comendo, se não tem a palavra comer lá no grego? E a resposta tem a ver com a nossa cultura, com o tipo de reunião, porque eles estavam reunidos, né? E aqui eles não estavam reunidos numa reunião formal, não era um culto, não era uma reunião de liderança, não era uma reunião de oração, eles estavam juntos, tendo comunhão. E geralmente, a cultura deles, comunhão tem a ver com comer juntos. E por isso, provavelmente, está assim no texto, que eles estavam comendo juntos. O que mostra assim que é uma reunião informal. Para nós seria o churrasquinho, né, gente? Aquele lanchinho da tarde, café com pão de queijo. Assim, todo mundo quieto, sorrindo. De repente, no meio daquela comunhão, Jesus, ele fala uma coisa muito séria. E eu acho que era uma didática de Jesus. Tinha momentos que eram assim, reuniões mais oficiais, mas tinham momentos que eram mais lúdicos que Jesus passava com os discípulos. E nesse momento lúdico, ele estava comendo com eles, ressurreto, isso era importante para eles. Nossa, Jesus ressuscitou e come conosco, né? Jesus deu uma ordem. E a ordem foi: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Gente, olha essa ordem de Jesus, é para mim e para você. Não se afaste, não se afaste de Jerusalém, não se afaste deste lugar, porque enquanto vocês estiverem reunidos aqui, Deus vai cumprir uma promessa na vida de vocês. É isso que Jesus está falando para os discípulos, e é isso que Jesus espera de nós e fala ao nosso coração: não se afastem, né? Há uma promessa de Deus. E aí Jesus continua dizendo que João batizou com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Amém. Gente, então, nesse encontro, nessa reunião informal, olha que ordem importante Jesus dá. E isso mexe com os discípulos. Os discípulos se sentem tocados.
porque havia uma esperança no coração deles, eles tinham umas expectativas, e a expectativa que eles tinham está todinha lá no verso 6, né? Eu vejo assim, se fosse no nosso tempo, um deles estaria levantando a mão e perguntando assim: Senhor, então finalmente está chegando o tempo, é agora então que vai ser restaurado o reino de Israel, ou o reino a Israel? Olha só, gente, que pergunta. Por que eles perguntaram isso para Jesus? Qual era a expectativa deles? A expectativa deles provavelmente estava no passado. Restaurar tem a ver com coisas que você perdeu no passado e que você quer que elas voltem aqui para o teu presente. Não é assim que a gente pensa, gente? Provavelmente esse era o pensamento deles. Quando Jesus falou do reino de Deus, eles falam reino, Jerusalém. Eles entendem que esse reino de Deus tem que ter uma localização geográfica, tem que ter uma sede. Vai ser em Jerusalém o reino de Deus, né, Senhor? Esse é o entendimento deles. E não é uma coisa de agora. Lembram que nós estamos vendo uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã da Bíblia? Agora talvez alguns possam entender uma coisa. Porque eles perguntaram de Jerusalém, o reino, Jerusalém, por que eles fizeram essa analogia? Em toda a Bíblia parece que há um lugar geográfico de encontro com Deus. Começa lá no Éden. Lembra o que era o Éden, gente? Era um santuário, era mais que um jardim, era um lugar de encontro entre Deus e o homem. Nesse sentido, era um templo, né? Aí o homem pecou, foi barrado do Éden, houve separação de céus e terra. Como é que faz para, pelo menos momentaneamente, você voltar a ter comunhão ali, céus e terra? Aí eles faziam um altar de pedras, matavam um animalzinho, ateava fogo, a fumaça que subia como se fizesse uma ponte entre céus e terra na cabeça deles. Aquele altar fazia vias do Éden, de um templo, menor escala, mas fazia. Quando o povo do Egito saiu, tinha uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, que parece que, né, fazia essa ligação terra e céu. Aí o povo saiu lá do Israel, foi para o deserto, e havia uma construção que Deus disse para eles fazerem, que era o tabernáculo. Lembram, gente? Tabernáculo. Moisés ficava à frente do tabernáculo, a nuvem de Deus pousava ali, Moisés e Deus falando frente a frente. Josué olhava aquilo, não saía de perto daquela tenda, né? Tabernáculo. Do tabernáculo houve uma evolução, veio o templo. Eles já estavam na terra da promessa, e não foi Davi, foi Salomão, seu filho, que construiu o templo, lugar geográfico, né, do encontro de Deus com o homem. Aí veio Jesus, e Jesus encontra uma mulher samaritana lá em João, e a mulher samaritana fala assim: os judeus falam que é lá em Jerusalém no templo, e nós samaritanos achamos que é aqui, nos nossos templos, nos nossos altares. Onde é o lugar geográfico certo de nós termos um encontro com Deus? Qual a resposta de Jesus? Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus, onde estiver Jesus, ali nós temos um templo. E Jesus, Ele quer ser o Senhor da nossa vida. E quando Jesus é Senhor da nossa vida, nós recebemos quem? O Espírito Santo, que faz da nossa vida aquilo que o Éden era para o Adão e para a Eva, né? O ponto de encontro com Deus. É a minha vida, é a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E tanto não é Jerusalém esse ponto de encontro, que João
discípulo de Jesus, escreve no Apocalipse que ele viu novos céus e nova terra, e chama de a nova Jerusalém, que não vem da terra, mas vem dos céus. O reino de Deus será o lugar definitivo do nosso encontro com Deus. Amém, meus irmãos? Então, eles tinham esse olhar para o passado, eles ainda não olhavam para o futuro. Eles pensavam em Jerusalém, na glória que Jerusalém teve nos dias de Davi. Vamos voltar a ser como aquele tempo? E meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para Jesus, nós esperamos algumas promessas de Deus para nossas vidas, pensando nesse tipo de restauração. Poxa, lembra como era a nossa vida 10 anos atrás, 15 anos atrás? Era uma beleza, né? Quando o tempo presente está ruim, tudo lá para trás fica melhor, não é, gente? É ou não é? A gente, é isso que a gente sente. Quando eu era criança, que coisa boa ser criança. A gente não tem mais aquela memória de coisas que a gente não gostava no tempo de criança. Porque vida de adulto é bem mais puxado. Então, tudo que envolve ser criança, para nós parece ser melhor. E a gente quer aqueles tempos para a nossa vida, como sendo as promessas de Deus. Senhor, por favor, Pai, restaura a nossa sorte. Assim, leva-nos àquele tempo passado. A igreja, toda igreja tem um auge e depois do auge vem um pouco de declínio. Né? Toda igreja tem isso. Lembro quando a igreja tinha, 600 crianças que a gente atendia, quando a igreja tinha isso, tinha aquilo, e a gente olha para o nosso presente e não tem o que tinha lá atrás, e a gente esquece de ver o que nós temos aqui no nosso presente, e achamos que a bênção de Deus está lá nas coisas que ficaram para trás. E é interessante que Deus fala com o profeta Isaías: olha, as coisas que ficaram para trás, não se preocupa com elas. Eis que eu vou fazer coisas novas para você. Amém, gente? Aleluia. É isso. Então eles estão com esse olhar. Restaurar o reino de Israel é fazer com que nós voltemos a ter aquele passado glorioso. Não é isso que Jesus está falando. Inclusive, Jesus responde assim, né? Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Jesus está falando assim, não está no passado, está no futuro. Mas vocês não têm assim esse papel, vocês não têm essa função de descobrir quando tudo isso acontecerá. Você não sabe as promessas mínimas de Deus, quando elas acontecerão na sua vida, muito menos a volta do Senhor Jesus e o estabelecimento total, pleno do reino de Deus. Você não sabe nem as bênçãos que Deus reservou para você amanhã. Você não tem como saber tempos, épocas, mas você pode ter certeza de uma coisa: as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas para a glória dele. É Deus quem tem essa autoridade de saber. Eu gosto de falar o seguinte: este é o segredo de estado do reino de Deus. A volta de Jesus, quando será? Ninguém sabe. Eu sou até contrário a alguns pastores que são sérios, têm muita boa fé, são irmãos em Cristo, não são assim pastores relapsos, são estudiosos. E eles acham que muitas vezes a gente pode ter uma mínima noção, olhando para a história da humanidade. Eu acho que a gente não pode. Na verdade, eu penso que nós nem devemos, porque não é nossa competência. A especulação não é o nosso chamado.
E aí Jesus, no verso 8, Jesus vai nos explicar uma coisa importante, meus irmãos. Ao invés da gente ficar preocupado em ficar sabendo quando vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo, nós devemos ter uma outra preocupação. Nós vamos receber algo que o próprio Senhor vai nos dar, e que Ele descreve no verso 8. Olha só como está ali: mas vocês receberão o que, gente? Poder. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você sabia que você recebeu esse poder? Aleluia! É verdade. Talvez você não use, mas você recebeu. E há uma coisa que todos nós precisamos prestar atenção aqui. Esse poder aqui, a palavra é dinamis, né? Vem da palavra dinamite, mesma raiz de dinamite, a mesma palavra de dínamo. É um poder assim explosivo, algo que muda o statu quo, né? A coisa era de um jeito, houve uma explosão tal, um poder tal agindo, que aquela coisa já não está mais do mesmo jeito. E isso tem a ver com as nossas vidas, né? Recebereis poder. Agora, meu irmão, minha irmã, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A pergunta que não quer calar. Para que você quer poder? Esse é um dos grandes dilemas de toda a humanidade, de todos nós. Por que você quer ter poder? Talvez você seja daqueles que falam assim: não, eu nem quero, eu recebi. Não, você recebeu poder, mas todos nós queremos algum tipo de poder. Por exemplo, quando você tem um filho, você que é pai, você tem poder sobre o seu filho. Você que é mãe, você tem poder sobre o seu filho. É ou não é verdade, gente? Por que você quer ter filho? Que tipo de poder você quer exercer sobre o seu filho, sobre a sua filha? Um poder autoritário, abusivo, de violência, um reino de violência no seu lar? Ou você quer usar esse poder para o bem do seu filho, da sua filha? Qual é o uso que você vai fazer desse poder? Quantos lares são desfeitos, são marcados por abusos, por violências? Quantas coisas terríveis fazem parte da realidade de tantas e tantas pessoas, muitas vezes irmãos e irmãs em Cristo, vem com isso lá da infância, e às vezes a gente não entende muito bem assim, por que a pessoa é de tal jeito, é meio nervosa, é meio ansiosa, mas há uma história de alguém que exerceu o poder sobre a vida dessa pessoa de uma maneira terrível. Por exemplo, por que você quer ter poder na igreja? Por que você quer ser um pastor, uma pastora? Por que você quer ser um presbítero, uma presbítera, um diácono, uma diaconisa, um líder de ministério? Que tipo de poder você acha que tem nas mãos? Às vezes tem algumas pessoas que pensam assim, que a gente tem esse poder para mandar. Meu irmão, minha irmã, ninguém aqui manda. Quem manda aqui é Jesus. A gente só obedece. Eu tenho que ser o primeiro a obedecer como pastor. E Deus estabeleceu as coisas assim. O pastor é o líder da igreja, e se o líder da igreja ele tem que ser obediente a Jesus, todos nós temos que obedecer ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É assim. Que tipo de poder você exerce na igreja? Às vezes você não tem cargo, mas você tenta influenciar.
Você reclama, você fala, ó, tinha que fazer assim, tinha que fazer aquilo. Não é um tipo de poder que você está exercendo? Todo mundo tem um certo poder nas mãos. Para como você vai usar o poder que você recebeu do Espírito Santo? Você vai usar com a tua carne ou você vai usar para a glória de Deus? Importantíssimo. Jesus disse: recebereis poder ao descer, sobre vocês o Espírito Santo. E aí Jesus vai explicar por que nós recebemos esse poder. E é importante a gente entender aqui, meus irmãos. Esse poder é para sermos, Sermos, não é isso que está ali, ó? E sereis e serão minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo é para ser, muito mais do que para fazer. E às vezes nós temos um entendimento equivocado. Tem muita gente que entende que o poder do Espírito Santo é só para fazer, e aí quando está reunido na igreja, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, e acha que tem um dom assim, de profetizar e dar profetada, e fala aquilo, e fala isso, e faz, e fala, e acontece, e não é esse o poder que nós recebemos. Porque se fosse só de fazer, tem gente que entende assim e vive assim. Irmãos em Cristo preciosos, às vezes vivem assim. Fazem muitas coisas boas na igreja, mas no dia a dia, vivem sem ser. E aí tudo que a gente faz, acaba sendo perdido. O poder que nós recebemos é para ser testemunha. O ponto de vista do Evangelho é que você só pode fazer aquilo que você é. Para você abençoar vidas, o que você precisa ser? Uma bênção. É ou não é, gente? Como que você se torna uma bênção? Uma pessoa que é uma bênção. Ninguém sabe? Como você se torna uma bênção? É uma boa pergunta, né? Como que eu posso me tornar uma bênção? Como eu posso ser uma bênção? Tudo começa com você receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não receber Jesus como teu Senhor e Salvador, jamais você será uma bênção. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você fazer tudo o que Jesus disse para a gente fazer. Mas primeiro, você tem que receber Jesus. Aí Jesus vai transformando a sua vida. E transforma você. E faz com que você seja uma nova pessoa. E esta nova pessoa é que vai fazer coisas novas para a glória de Deus. Mas se você não for uma testemunha, nada do que você fizer prosperará. O segredo está em sermos. Temos que ser discípulos. Temos que ser filhos e filhas amados de Deus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser comprometidos com o Evangelho. Precisamos ser pessoas cujo estilo de vida de domingo é o mesmo de segunda-feira, e de terça, e de quarta, e de quinta, e de sexta, e de sábado, e aí vem domingo de novo, e eu continuo sendo a mesma pessoa. Se não for assim, nós não somos testemunhas.
Ser testemunha, gente, é a única chance que nós temos de ser assim, ó. Duas pessoas no trânsito, um que não teme ao Senhor, está nervoso porque o trânsito de Goiânia está pesado e está ruim mesmo, né, gente? Está difícil, né? E buzina, e abre a janela, põe o braço assim para dar tchauzinho, né? E reclama e grita. Tem uns que para o carro, sai do carro, chama para briga. E tem o outro, que agora ele é de Jesus. Está atrasado igual para o trabalho, está estafado igual no mesmo trânsito, mas ele é diferente. Tem uma diferença aí. E essa diferença faz dele uma testemunha. O brigão olha para o lado, como é que esse sujeito, essa menina, consegue ficar calmo num trânsito caótico desse? Às vezes você nem está calmo, mas porque você é de Jesus, Jesus está trabalhando no seu coração, está acalmando o seu coração, está falando com você, e Ele está transformando a sua vida, no dia a dia, gente. Entendeu? Não é no culto, é no comer junto, é no andar junto de carro, de busão. É quando tem que ter paciência com os outros. É dentro de casa. É assim. É uma esperança que olha para frente. Recebereis poder para serem minhas testemunhas, né? E ser testemunha aqui significa as pessoas olharem para nós e nos darem autoridade para que possamos dizer para elas o que mudou. Eu já não sou mais o mesmo. E é isso, todo santo dia. Mais do que pai e mãe, eu sou de Cristo. Mais do que profissional na minha área, eu sou de Jesus. Mais do que qualquer outra coisa, eu sou dele. Eu vivo para ele. Segunda-feira, segunda-feira a gente brinca que é brabo, né, gente? Mas amanhã não vai ser brabo não, porque você vai viver segunda-feira para Jesus. A diferença é que não vai ter culto. Mas a tua vida tem que ser um culto. Eu gosto muito do que o Vitor aprendeu com o pastor Jean, né, Vitor? Se não há culto na vida, como é que é? Quando não há culto na vida, não há vida no culto. Quando não há culto na vida de segunda a sábado, não há vida no culto de domingo. Às vezes a gente vem aqui tudo baqueado, mas como é que você passou a semana? Você viveu para Jesus ou para você mesmo? Você abraçou as causas de Jesus ou as tuas próprias causas? Você abraçou só as suas causas, aí você chega domingo, você quer um milagre, você quer alguma coisa nova, diferente acontecendo, e Deus pode até fazer um milagre na sua vida, porque Ele é bom, mas o maior milagre não é no culto formal, é quando a gente está comendo, quando a gente está na informalidade da vida, e nessa informalidade nós somos transformados. Amém, gente? Amém. Isso é uma mentalidade de discípulo de Jesus. Quando eu mudei para Goiânia, já estou encerrando, eu vim lá do Paraná, a energia era no 110, e aqui é 220. E eu pesquei uma coisa, sabe? Nós, cristãos, a gente faz uma coisa que quando eu mudei para Goiânia, nunca mais fiz. Depois que eu mudei para Goiânia, eu só tenho eletrodoméstico 220, eu não tenho nenhum 110. Eu não viro a chavinha. Mas às vezes nós, no domingo a gente vira a chavinha de crente, chegou segunda-feira a gente vira a chavinha
para não crente. Já viram isso? Isso não pode ser a nossa vida. Está errado. Você tem que ser mais cristão do que profissional, do que pai, do que mãe, do que professor, do que aluno, do que tudo nessa vida. Você tem que ser mais cristão do que torcedor, do que, gente? Vila Nova, Goiás, esses brigão aí. Você tem que ser mais cristão do que marido, do que mulher, do que pai. É um cristão que é casado, que tem filhos, que é profissional, mas acima de tudo, alguém que é de Jesus. E é assim que tem que ser a nossa vida. Aí, você vai ver o seguinte: quando eu vivo para o meu passado, eu tenho tanta canseira, eu fico tão estressado, eu fico esperando que aquelas coisas que não voltam mais, até a física fala, é impossível uma viagem no tempo para o passado, não volta mais, mas eu fico esperando que essas coisas voltem. Isso me estressa, isso me cansa, isso me sobrecarrega. Mas se eu olhar para o futuro e se eu olhar para Jesus, eu vou encontrar descanso para minha alma, porque Ele está comigo, e Ele me deu um poder para pensar no poder dEle agindo em minha vida para o futuro. Como está a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Como estão as suas ideias? Você está pensando mais para o passado, mais para o futuro? Quando você ora a Deus pedindo restauração na sua vida, você pede por coisas que já foram, já aconteceram e não voltam mais, e se desespera porque não vai ter mais elas de volta? Ou você espera coisas novas do Senhor Jesus? E Ele tem coisas novas para você, para mim, para todos nós. Vamos ter um tempo de oração? Quero convidar você a fechar os teus olhos.